Olá pessoal, tudo bem? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje por aqui é a importância da comunicação. Vocês já pensaram em como a comunicação é importante no nosso dia a dia? O quanto a gente utiliza ela em todos os momentos da nossa vida? Sim, em todos. Afinal, a comunicação ela nos acompanha desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, né? Nós somos seres que precisamos nos comunicar diariamente, seja para pedir alguma coisa, seja para fazer uma compra, para abrir uma conta no banco, para fazer diversas coisas, a gente precisa da comunicação. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente abre um leque muito grande, que é muito maior do que a gente colocar ali só nos cursos de comunicação, né? Como jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas. A comunicação ela é muito grande, ela é muito expansiva e ela faz parte da vida, do dia a dia de todo mundo. Mas, afinal, para que serve a comunicação? Bom, a comunicação ela é simplesmente a base para a construção de todos os nossos relacionamentos, né? Então, seja eles com família, amigos, aquela pessoa interessante que a gente tá afim, ou mesmo com clientes, consumidores, fornecedores, enfim, o nosso público, os chamados stakeholders. E é através de uma boa comunicação, uma comunicação transparente, única e direta, que a gente vai conseguir fazer esse relacionamento, criar esse relacionamento com essas pessoas e ganhar a confiança delas. Então a comunicação ela acaba sendo a base de muita coisa. Então ela acaba sendo a responsável por termos ou não, muitas vezes, sucesso nas relações e nas conexões que estamos fazendo no nosso dia a dia. E a falta, então, da importância que a gente deveria dar à comunicação significa perder a oportunidade de criar um bom relacionamento. Como diz, a comunicação é a base para um relacionamento. Quando a gente não dá importância para a comunicação, a gente perde essa oportunidade de criar um relacionamento diferente. E quando a gente traz para o mundo corporativo, né, esse relacionamento está diretamente ligado com o nosso cliente, com o nosso consumidor, com o nosso fornecedor. E a gente precisa criar esse relacionamento. Por exemplo, o setor de compras ele vai criar um relacionamento com o fornecedor e é esse relacionamento sólido, verdadeiro, honesto, que vai fazer com que o setor de compras consiga ou não um desconto numa compra, ou um prazo diferenciado, ou uma forma de pagamento diferenciada, né, que vai ajudar a empresa. Agora, quando a gente não cria essas bases de relacionamento, utilizando a comunicação para isso, tudo isso se perde. E não é só da nossa empresa, o fornecedor que não cria um relacionamento com nós também acaba se perdendo ao longo do caminho, até porque ele também precisa que outras empresas comprem dele o produto que ele tem para vender, ou a matéria-prima, enfim, o que as empresas necessitam e ele está ofertando. Então, a comunicação ela é extremamente importante para ambos os lados, porque ela é mútua, né? E quando a gente produz informações, então todas as informações produzidas, elas precisam ser transmitidas de alguma forma para o nosso público-alvo. Quem vai ser responsável por transmitir essa informação? A comunicação. Então, através de uma comunicação muito bem elaborada, muito bem clara e objetiva, é que a gente vai conseguir transmitir todas as informações construídas que precisam chegar a essas pessoas. É através desta base de comunicação, de todos esses elementos da comunicação, que a gente vai conseguir fazer com que o nosso público saiba o que estamos fazendo e a forma como estamos fazendo. Uma boa comunicação melhora relacionamento, que por sua vez aumentam as vendas. Até porque
Todo mundo quer ser bem atendido, todo mundo quer ter um bom relacionamento, seja ele com o setor de serviços, seja ele com o setor produtivo no momento de resolver um problema. E é através da comunicação que a gente faz isso. Outro exemplo de comunicação que a gente usa, e é muito interessante a gente pensar nisso, é, por exemplo, quando você quer procurar um emprego, como é que você se coloca nessa entrevista de emprego? Você é objetivo? Você é direto? Você é incisivo? Ou você é mais retraído? Ou não sabe o que responder? Não se prepara? A comunicação também é responsável, muitas vezes, por te ajudar ou não a seguir em uma entrevista de emprego, em um processo seletivo. Afinal, é através dela que o recrutador vai saber quem é você, quais são os seus objetivos, o que você pretende, o que você quer, onde você quer chegar, o que você já fez, que profissional é você, o que você faz para melhorar, né? Então é através da comunicação que você consegue passar isso, que você consegue transmitir. Se o recrutador não conseguir coletar todas as informações necessárias, se você não transmitir de forma clara e objetiva todas as informações que o recrutador precisa, você não vai seguir adiante numa entrevista de emprego, num processo seletivo. Isso é muito interessante. Ou mesmo você está dentro da empresa, você tá num cargo de coordenador e quer se tornar gerente da empresa. Também você precisa ter uma comunicação muito clara, você precisa saber liderar, você precisa saber conversar com as pessoas, você precisa saber se colocar. E isso a comunicação também ajuda. Então a comunicação ela tá muito atrelada, sim, à questão de relacionamentos, de marketing, enfim, todas essas construções que a empresa precisa fazer ao longo do seu ciclo, mas também ela está muito ligada ao relacionamento interpessoal, o relacionamento com funcionários, o relacionamento com as demais pessoas que fazem parte do nosso dia a dia dentro da empresa. E essa comunicação ela precisa ser fluida, precisa ser eficaz, precisa ser direta, precisa ser objetiva. As pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam entender o que a gente quer passar e nós precisamos entender o que essas pessoas querem passar para nós. Então, sempre seguindo um tom de voz médio, nunca muito baixo, jamais falando alto, berrando, porque ninguém é surdo, a gente sempre fala isso, né? Olho no olho, então quanto mais tiver olho no olho, a interpretação, a forma de se comunicar vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais direta. Então a gente tem várias formas de pensar nisso, né? E por último, mas não menos importante que eu separei aqui, uma boa comunicação gera um bom networking. E o networking hoje se mostrou uma ferramenta extremamente importante, principalmente em épocas de pandemia. Quanto mais network a gente cria, mais oportunidades de negócios estamos abrindo. Seja para quem está buscando um novo emprego, seja para quem está expandindo negócios, seja para quem quer vender alguma coisa, seja para quem quer mudar de emprego, às vezes cansou de uma área, quer ir para outra, um network pode te ajudar a fazer isso, só que para construir um network a gente precisa construir uma relação, e para construir uma boa relação a gente precisa de quem? Da comunicação. Sim, e eu repeti muitas vezes essa palavra comunicação nesse vídeo porque ela é simplesmente muito importante. É com ela que a gente vai conseguir criar conexões ao longo dos nossos dias. Nós somos seres que precisamos, sim, usar dela todos os dias para fazer qualquer coisa. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, conversando. Isso é comunicação. Quando eu vou na padaria comprar um pão de queijo, comunicação. A gente precisa se comunicar, nós somos seres que precisamos nos comunicar ao longo dos nossos dias para construir os nossos relacionamentos e, consequentemente, construir o nosso networking. Além disso, as empresas precisam comunicar o que elas estão fazendo, precisam comunicar os produtos que elas estão lançando para o mercado ou os serviços que elas estão oferecendo, e a maneira mais ágil, mais fácil, mais objetiva de fazer isso é através de uma boa estratégia de comunicação. Seja ela visual, seja ela audiovisual ou simplesmente escrita. A gente precisa
divulgar, a gente precisa colocar um produto no mercado, um novo serviço, falar o que a empresa faz, ou mesmo tratar uma crise. Quando a gente trata a crise, a gente também precisa utilizar uma comunicação muito eficaz, uma estratégia muito bem elaborada para que tudo isso se desenvolva da melhor forma possível. Tá certo? Então, pessoal, hoje eu vim trazer um pouquinho sobre essa importância da comunicação. E me conta aqui embaixo, o que mais que vem na sua cabeça quando você pensa nessa palavra? Qual a outra importância que eu não citei aqui, mas que você vê que é necessário e é útil no seu dia a dia? Me conta aqui nos comentários, vou ficar muito feliz em saber também. Até o próximo vídeo, provavelmente semana que vem. E caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de me perguntar de novo, comentários, eu vou estar respondendo todo mundo sempre que possível. Tchau, tchau, até mais!